O Manhã Total está de volta e a gente conversa sobre o Novembro Azul, porque nesse período a gente está reforçando aquela necessidade dos homens cuidarem mais da saúde, com foco na prevenção do câncer de próstata. Hoje o Manhã Total vai trazer informações sobre alimentos que podem ajudar a prevenir a doença. É isso mesmo, tem remédio na mesa da gente. Vamos falar ao vivo com a Vasti, que tem convidado e eu sei que tem dicas valiosas, né? Um ótimo dia para os dois. Bom dia, Tânia. Pois é, olha, eu vou te falar que prevenção é um assunto que eu gosto muito e tenho um enorme prazer de compartilhar. E a gente estava aqui já conversando bastante sobre os alimentos, o que faz bem, o que nutre o corpo da gente, né? Pra gente não comer por comer. E eu perguntei pro Elimar por que, né? Hoje a gente falando dos alimentos que previnem o câncer de próstata, e eu perguntei por que especificamente o câncer de próstata. E eu repasso essa pergunta, então, para todo mundo que está em casa saber, então, por que que alguns alimentos podem ser benéficos exatamente para a saúde do homem e para prevenir o câncer de próstata. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar participando novamente do programa. Bom, é uma pergunta muito simples, mas na verdade não só o câncer de próstata, né? Mas existem alimentos que predispõem ao câncer de uma maneira geral e alguns outros que nos protegem. Todos os alimentos que são pró-inflamatórios, né, que gera o estresse oxidativo, que gera inflamação, ele promove um aumento, ele coloca a pessoa num quadro de risco do câncer de próstata e de outros cânceres, inclusive o próprio câncer de mama, né? Terminamos agora o outubro, né? Até porque, de forma embrionária, a próstata e a mama têm uma semelhança muito grande. Então, aquilo que ajuda a prevenir o câncer de mama também auxilia na prevenção do câncer de próstata. E outros cânceres também que estão relacionados diretamente à alimentação, como câncer de intestino, de reto? Sim, perfeito. Se nós formos fazer uma conta simples, né, um ser humano ele ingere em torno de 2 a 3 quilos de comida por dia, entre líquido e comida. Então, se nós formos fazer uma matemática, são várias toneladas de comida que um ser humano ingere. Então, a interação desse tipo de comida que passa pelo intestino é que deixa essas toxinas, né, circulando na corrente sanguínea, na circulação linfática, e isso gera um campo. Nós chamamos isso de terreno tumoral. Quanto maior for o terreno tumoral, quanto mais inflamatório for o seu corpo, maior a probabilidade de desenvolver o câncer. Aí é que entra a necessidade, né, desses alimentos antioxidantes, de alimentos que estimulam o sistema imune para destruir essas células cancerígenas, né? Até inclusive uma informação extremamente importante é que todos nós produzimos células cancerígenas, né, milhares delas por dia. E por que o câncer não floresce? Porque há um sistema imune, um sistema que faz a destruição dessas células, né? E quando esse sistema ele se torna ineficiente, é que o câncer começa a florescer. Bom, o pessoal de casa deve estar perguntando, e que alimentos são esses? Então a gente fez uma listinha, e eu vou pedir para o pessoal colocar aí essa listinha para a gente poder compartilhar com quem está em casa, que às vezes está pensando, será que são alimentos muito difíceis? Será que são alimentos que eu não vou encontrar facilmente? Então, primeiro, aqueles que fazem mal, aqueles que a gente deveria excluir da nossa alimentação ou utilizar o mínimo possível, né? Sim. Então vamos começar pelo primeiro, né, que é farinha branca, que está presente em pães, bolos, macarrão e outros alimentos. Por quê? A farinha branca ela tem um processo de quebra e chegada na corrente sanguínea muito rápido e que gera níveis muito altos de glicose. E o excesso de glicose, de uma maneira geral, ele é inflamatório. Ele gera, sim, um processo inflamatório mais intenso e leva à obesidade. Quanto mais obeso, mais inflamado. Quanto mais inflamado, mais câncer. Refrigerantes, bebidas alcoólicas. O refrigerante tem dois viés, né? O excesso de açúcar, no caso, e outros que têm ácido fosfórico, que causa um ambiente mais ácido, que também é propício ao câncer, né? Além de que a quantidade imensa de corantes que existe neles, né? O álcool, a bebida alcoólica é exatamente pelo álcool. Sim, o álcool, na verdade, ele gera um custo metabólico muito alto para ser metabolizado. E qual o órgão principal envolvido nele? O fígado. O fígado é o grande guardião. Uma vez que você tem um fígado lesado pela quantidade imensa de álcool, pelo processo inflamatório que ele leva, você ao longo do tempo também se torna mais propenso ao câncer. E as carnes? Aqui nós temos um grande problema, né? Porque com o advento da indústria de alimentos, surgiram vários alimentos cárneos, né, que são processados, e um dos componentes que existe nesses tipos de alimentos é a presença de nitrito e nitrato, que são substâncias extremamente cancerígenas. E quando a pessoa ingere principalmente embutidos, né, salsicha, mortadela e outros mais, em grandes quantidades e de forma constante, ele promove um acúmulo. Infelizmente, essas substâncias elas levam a um câncer
pelo fato de a circulação linfática não conseguir arrancar isso do organismo por muito tempo. Não que seja extremamente proibido, mas que a pessoa procure evitar esses alimentos. E ali a gente tem as batatas chips, que na verdade estão representando todos esses industrializados, que a gente só abre o saquinho e come, e tem um monte de porcaria ali dentro, né? A verdade é que a vida moderna, ela leva a isso, né? As facilidades no que comer. Inclusive, quando nós pegamos esse último item, o grande problema são as famílias, que desde que a criança começa a frequentar uma escola, ao invés da criança ter a oportunidade de levar um lanche mais saudável, não. A facilidade de se dar um refrigerante, uma batatinha para ele levar é muito grande. E o problema desses alimentos são os condimentos também, que existem ali, substâncias químicas, os corantes, que vão mudando. A agressão, ela existe dentro do DNA. E um DNA lesado é que leva ao câncer. A gente separou também uma lista com os alimentos que são benéficos para a gente. Aí tem alguns outros que podem causar o câncer: aspartame, comida altamente salgadas, açúcar refinado, temperos artificiais, que vão entrar sempre nessas explicações que o Elimar trouxe aqui para a gente. Eu queria que a gente mostrasse também aqueles alimentos que podem prevenir o câncer, que esses a gente precisa ter bem forte na nossa mente, né? Então, vamos lá. Tomate, açafrão, peixes, brócolis, couves, abacate, muitas frutas, frutas vermelhas, maçã, uva, cenoura, chá verde, castanha do Pará. Aí a gente está falando de uma lista de alimentos saudáveis. E ali em destaque o tomate, que seria o principal. Por que esse destaque, Elimar? Como o foco da entrevista é o câncer de próstata, né? Um dos componentes mais importantes ali do tomate é o licopeno. O licopeno é uma substância antioxidante e todo o estresse oxidativo, né? Porque algumas pessoas pensam que os radicais livres são do mal. Não são do mal. O que é do mal é o estresse oxidativo. Então, o tomate ele tem uma substância chamada licopeno, que é o que mais combate o câncer de próstata por esse processo de reduzir o estresse oxidativo. Atrelado a ele, nós temos outras substâncias que também são antioxidantes, que é encontrado em todos os outros alimentos que são alaranjados ou vermelhos, né? Como é o caso do mamão, como é o caso de algumas frutas vermelhas, mirtilo e por aí vai. Que legal. Gente, então, o segredo pode estar exatamente nas escolhas que a gente faz à nossa mesa. Isso pode mudar, inclusive, uma predisposição genética, né? O que é muito sério. Às vezes a gente se comportava como se o que tivesse determinado era aquilo pronto para sempre, mas a comida pode mudar, inclusive, a nossa predisposição genética. Isso mesmo. Existem algumas situações em que você tem déficits, por exemplo, da vitamina D3, que não é uma vitamina tão fácil de ser obtida pela dieta. Ela é obtida pela presença do sol. Mas a vida moderna também impossibilita de nós tomarmos sol o suficiente. E mesmo as pessoas que tomam sol, se não fizerem o monitoramento, nós conversamos sobre isso, que são os exames laboratoriais para você saber que nível você está. Então, requer a necessidade da suplementação. Como eu falei, culturalmente falando, muitas pessoas não têm o hábito de ingerir alimentos de origem vegetal e alimentos saudáveis. Então, qual a saída? Esperar o câncer aparecer? Não. Existe a possibilidade da suplementação, que até então era algo que era utópico, né? Muitas pessoas tinham um preconceito sobre suplemento por achar que suplemento é só para quem quer ficar forte. E não é. Existem suplementos que não têm impacto nenhum sobre essa questão de ficar mais magro ou mais forte. Como é o caso, por exemplo, do próprio licopeno, para quem não ingere, não gosta do tomate. Existe a presença do indol 3-carbinol, que está ali na couve-flor, brócolis e por aí vai. Da vitamina D3, que estimula uma substância chamada GCMAF, que destrói a célula cancerígena. A presença do selênio, que tem na castanha do Pará. Então, a pessoa que não ingere a castanha pode ingerir o selênio. E uma vastidão imensa, né, de substâncias que podem ser ingeridas na fórmula de cápsulas. Não é substância química, ela simplesmente é extraída daquele alimento e é apresentada na forma de suplemento. Facilitar também. Elimar, bate-papo super gostoso aqui. Tânia, prevenção à mesa, tá vendo? Seja com uma mesa farta, super colorida, ou para você que tem um paladar que está um pouco mais acostumado com as coisas que não são tão saudáveis, através da suplementação. Mas existe solução, viu? Bom demais, dicas valiosas aí, né, para a saúde de todo mundo. Obrigada, Vasti. Obrigada ao Elimar Moura, nutricionista, nosso convidado.